Falamos aqui de Paquetá, de quem mais? Gerson e tudo mais. Agora vamos voltar aqui no mundo. Na realidade. Vamos botar o pé no chão. Corinthians. Mercado do Corinthians. Tá sem transfer ban. Ontem eu trouxe o Gabriel Paulista. E quem mais? Vamos lá. Aliás, tem torcedor falando que saudades do transfer ban e tal, né? É mesmo? Cara. Porque você não gasta dinheiro, não traz ninguém, não erra a contratação, você fica em paz, né? Mas vamos lá, o Corinthians está no mercado, isso é fato, né? Isso é inegável, ninguém nega isso. E essa é a realidade aí do Corinthians até agora. Esses chegaram aí, tem dois... Olha, que isso, hein? Que isso, velho. Gabriel Paulista, então, confirmado, porque tem ali o asterisco ali nos dois, porque... estão certos, mas estão aguardando exame, o Uruguai chega hoje no Brasil e tal. Vamos lá, Gabriel Paulista, 35 anos, livre no mercado. Matheus Pereira, só empréstimo com opção de compra, não é nem obrigação, até o final do ano, também caiu lá com Fortaleza. E o Pedro Milans, ou Milans, eu ainda não sei qual é a pronúncia, é o uruguaio, 23 anos, titular do Peñarol, mais de 100 jogos pelo Peñarol. Aí a primeira pergunta que eu sempre estou ouvindo, mas por que não ficou no Peñarol? Por que não houve acordo financeiro? Ele pediu um salário, o Peñarol não quis. É um pouco o que o Giovani aconteceu com o Corinthians. O Corinthians tentou renovar 3, 4 vezes, ele já tinha uma oferta de fora, ele não quis renovar com o Corinthians e foi embora. Então, o Pedro é da mesma maneira, o Peñarol tentou renovar, tentou a permanência, ele chegou a jogar, ele foi titular, por exemplo, do Peñarol, que elimina o Flamengo na Libertadores e cai para o Botafogo. Ele é titular do Peñarol naquela campanha. Então é um jogador de 23 anos. As informações que chegam lá do Uruguai é que é um jogador que cumpre suas funções. E até um jornalista lá me deu um exemplo. Ele falou assim, ele nunca vai fazer a partida nota 9 no Corinthians. Só que ele não vai fazer a partida nota 4. Ele vai ser o tempo inteiro 6,5, 7, 6,5, 7. O que, sinceramente, jogador livre no mercado, que na teoria chega para ser reserva do Mateuzinho, me parece bastante ok. Então, as 3 contratações do Corinthians me parecem bastante ok, no sentido de jogadores que o Corinthians não tem dinheiro, não consegue desprender nenhum valor de direito econômico. Essa é a realidade do Corinthians. Torcedor, você gostando ou não, é a vida como ela é do clube. Não tem condição de gastar. Tem um monte de jogador ainda para pagar, um monte de coisa ainda para trás, jogadores que não tinham como... que o Augusto Melo deixou para pagar e não pagou, e agora a realidade é essa. Então, me parecem 3 movimentos nesse sentido corretos da diretoria do Corinthians para tentar se enquadrar nessa situação financeira. Ali saíram o Thales Magno, o Romero, Maicon e o Fagner, que estava sob contrato, e podem sair ainda o Angileri, porque não consegue renovar o contrato, pediu uma luva muito acima do que o Corinthians tem condição de pagar ou quer pagar, e aí falou, a nossa proposta é essa, ele já tem sondagem de outros clubes brasileiros, se tiver que sair, paciência, você vai sair, porque a gente não vai ter muito condição de ficar. É só mostrar de novo a tela, os outros. Então, o Angileri é isso, por enquanto não tem uma renovação dele. Félix Torres a caminho do Inter, a coisa está desenrolando ali para ele ser jogador do Inter, por isso que o Corinthians também trouxe o Gabriel, então o Félix vai ser emprestado para o Inter. O Kaká, o Atlético Paranaense tem interesse. Já jogou lá? Já jogou lá e tudo mais, então pode ser que saia também. O Alex Santana, o Hector Hernandes e o Renato, que era o menino da base que estava emprestado no Atlético Goiânia, está ali à disposição, pintando o clube, sobretudo na parte financeira, aceitando pagar salário e tal. O Corinthians estão até treinando em horário separado. Então, essa é a realidade do Corinthians, que agora também está tentando o Caio César, 21 anos apenas, está lá no Al Hilal, mas joga mal, joga os outros jogadores, ele nunca joga. Então fez bons jogos pelo Curitiba, tal, na época, foi embora. E agora podendo voltar por empréstimo também, obviamente o Corinthians não vai conseguir contratar ele do Al Hilal, nada. Se eu não me engano, o Al Hilal pagou quase 20 pau, 15 milhões de euros na época, uma coisa meio maluca, tal. E o Corinthians vai estar tentando um empréstimo também do Caio César, e tem o Cauã. Tem informação do nosso colega Pedro Ramiro. O Cauã é um volante do América Mineiro, 21 anos, mas deixa eu até pegar o sobrenome dele, Cauã Diniz. Ele é muito jovem também,
Só que o Botafogo, o scout do Botafogo chegou um pouco antes, a negociação com o Botafogo já está um pouco mais adiantada. Essa é a realidade do Corinthians, tentando trazer jogadores até jovens. Eu estou achando que, tirando o Gabriel, me parecem jogadores 27, 23, enfim, 21 anos, jogadores jovens para suportar essa maratona dentro dessa realidade financeira do Corinthians. O Corinthians está na Libertadores, o meu caro, mas, sei lá, não sei se entra aí para disputar, né? Porque, na verdade, tá num mercado mais restrito. Sim, mas concordo com o Vessone. Acho que dentro desse mercado restrito, o Corinthians faz boas apostas, assim. Acho que movimentações honestas para um clube que vai ter as suas limitações financeiras ali na hora de buscar os jogadores. O Matheus Pereira, eu acho que é uma boa aposta. Quando ele chega ao Fortaleza no ano passado, ele tem uma boa sequência no início de passagem ali pelo Fortaleza. E por vir sem custos, né, um empréstimo com possibilidade de compra, eu acho que é uma boa aposta. Ele é um volante que, inclusive, ele foi formado como camisa 10, ele recua, vira volante, é um cara que tem bom passe, canhoto, né? Constrói bem jogo, então, talvez para ser uma alternativa diferente ao Ranieri, por exemplo, se o Corinthians precisar de um volante um pouco mais construtor, acho que pode mais ser Maicon, né? Para suprir a canhota do Maicon, né? Foi isso. Essa é a ideia. É essa a ideia. Saiu o Maicon, vou trazer outro volante canhoto e vou ver o que acontece. Eu acho que é uma boa aposta nesse sentido. E se tem uma posição que o Corinthians não precisaria contratar jogadores para chegar e jogar como titulares, a posição é lateral, né? O Bidu e o Mateuzinho são absolutos. Então o Pedro Milans ele chega também como um reservaço do Mateuzinho ali para jogar quando o Mateuzinho não estiver disponível. E dentro desse cenário, eu também acho que é uma boa aposta. Um jogador jovem que vai ter um período de adaptação, mas que era titular no Peñarol e que, enfim, acho que pode ser uma boa opção ao Mateuzinho nesse sentido. É um mercado restrito, querendo ou não. O próprio Caio César também, que é um ponta, né? Bem ponta de lado mesmo, de 1 contra 1, baixinho e tudo mais, rápido. Não são jogadores que mudam o patamar do Corinthians. Acho que o time titular do Corinthians vai ser pouquíssimo mexido, pelo menos nesse primeiro momento, o time ideal do Corinthians. Mas, dentro dessa realidade, eu acho que são movimentações que complementam ali o elenco. Ainda falta mais coisa, mas acho que são apostas interessantes. O Black Vader tá aqui no nosso chat no YouTube e fala, é por isso que eu digo, para fazer essa shape em fim de feira, porque não usar a base. Por isso foi eliminado ontem, né, da Copinha pelo Guarani. Pelo Guarani. Mas tá usando, né? Só nesse último jogo aí, uns 8, 9 da base. Então tem muito menino da base, trouxeram mais 3 agora. O Gui Amorim, o Bahia, o Jacaré. Tem menino da base, tá jogando outros. O André, Dieguinho, o Guinegão, o próprio Bidon, que ainda é muito jovem. Então, assim, meninos da base tem. Só que não adianta você só ter também muito molecada da base, também você não vai sair do lugar. Até eles mesmos precisam de suporte. Então, assim, eu gostei dessas 3 contratações com o Corinthians, 2 delas ainda a serem confirmadas, me parecem bons movimentos, sobretudo porque não gasta dinheiro assim de direito econômico, vai pagar luva e salário, que tem que ser pagar para todos, mas me parece movimento dentro de uma realidade do Corinthians. Acho que o Osmar Stabile, o presidente, está certo nesse sentido. Fazer igual o Augusto fez é fácil, né? Você contrata um monte de cara no exterior, um monte com direito econômico, não paga ninguém e a conta chega 1 ano e meio depois com transfer ban e tudo mais. Aí até eu, né? Acho que o grande problema nessa questão do uso da base seria você investir um dinheiro justamente em jogadores que não chegariam para jogar, para assumir a posição, em vez de usar a base, né? Você pagar ali 10, 20 milhões de reais no Matheus Pereira, por exemplo, isso. Que é uma aposta. Não é o caso. Só que o Léo tá falando, vou dar um exemplo. O Corinthians não tem a condição de ir lá no São Lourenço e pagar 7 milhões de euros no GI. Tá indo para um lateral uruguaio, também jovem, também titular de um grande clube, mas gratuito porque deu certo a opção, ele não renovou com o Peñarol. Ah, não deu certo o Pedro? É muito melhor não dar certo um cara de 0 do que de 7 milhões de euros. Então, nesse sentido, acho que o Corinthians, o movimento é bom, Arnaldo. Eu também acho. Você falou um negócio mais cedo, Arnaldo, em outro CNPJ, que o Corinthians está numa temporada, ele foi campeão, ganhou 2 vezes do Palmeiras, aquela coisa no ano passado, então ele já não é que ele está pressionado nem nada. Ele pode escolher objetivos, tipo Supercopa contra o Flamengo, e por aí vai. O Corinthians tem um time com esse perfil, um técnico com esse perfil.
O ano passado foi assim também. Então, é isso. Entre o Paulistinha, com todo respeito, que o Corinthians já conquistou, né? Ainda mais nesse formato, e o jogo do Flamengo na Supercopa, o Corinthians vai com tudo na Supercopa. Né? Não que o Flamengo não vá fazer isso também, porque o Flamengo no estadual também não vai ser... Mas eu digo ao longo da temporada. Eu acho que o Corinthians tem... Você falou da Libertadores, eu acho que a missão do Corinthians, que muitas vezes se complica na Libertadores, é fazer uma fase de grupo suficiente para se classificar. Não é o Brasil, que é um desafio. É coincidente com o Brasileirão, que começa já em janeiro. Então, eu acho que o Corinthians, no Campeonato Estadual, ele não precisa se desgastar totalmente, porque o título ele já aconteceu, né? Já saiu da fila no Paulista, que era a principal preocupação, né? Então, assim, por que o Yuri não estava até agora? Por que o Memphis não está até agora? Não tem que estar. Foi o time que voltou depois das férias ainda, por causa do título da Copa do Brasil. Acho que ele não precisa ter pressa, né, nessa temporada. E acho que essa bagagem, essa confiança dá tranquilidade por Dorival, os jogadores se prepararem para a temporada toda e não para esse paulista carnificina para os grandes que está em andamento nesse período. Ô, Vessa, tem a renovação de patrocínio, hein? Vai vir uma grana, é isso? É isso. Está perto de anunciar aí a renovação com a Esportes da Sorte, patrocinador master. Vai aumentar de 102, 103 milhões aí por ano para 150. Já era o segundo maior patrocínio do país, vai ficar mais consolidado como segundo, vai ficar atrás do patrocínio do Flamengo. Eu acho que é uma baita renovação, é um parceiro que até agora, onde todo mundo sabe, está pagando e fazendo tudo direitinho. O contrato ia até 2027, vai até contrato agora até 2029 e ainda tem bônus por título, bônus por várias coisas. E detalhe, gente, eu não vou falar que estourou a bolha, não é isso. Mas tem 6 clubes da Série A que estão sem patrocinador master porque as bets saíram. Então, no momento que praticamente 1/3 do Campeonato Brasileiro, um quarto, enfim, perder os seus clubes, perder os seus patrocinadores, o Corinthians está renovando e aumentando quase 50%. Acho que está dando uns 47% de aumento. Cara, me parece ser uma baita renovação, uma baita notícia para o torcedor. E é o que eu sempre digo, os caras tiveram que ser muito bom na arte de desgraçar essa instituição financeiramente. Porque arrecadar o que o Corinthians arrecada, ter o dinheiro que o Corinthians arrecada, no pior ano, ano ruim, 850 milhões. Que é muito mais que o São Paulo, muito mais que outros, dobro, triplo quase do Cruzeiro, dobro do Inter e do Grêmio, num ano mais ou menos, hein? Então, assim, esses caras conseguiram uma proeza de desgraçar o Corinthians, porque você vê até um patrocínio como o de TV, é o maior contrato de TV do país, 200, patrocínio mais 150, outros 2 patrocinadores renovaram também. Então, assim, tem muita receita. O problema é que tem muita dívida e tem muito bloqueio, muita encheção de saco, dívida atrasada. Mas essa daí é mais uma boa notícia para o torcedor nesse começo do ano, porque é uma renovação bem substancial, 150 milhões no ano de um patrocinador master, fora todos os outros da camisa.